Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e são todos muito bem-vindos ao Notícias. Boa noite e vamos às notícias. O governo aprova a lei que regula a criação, organização e funcionamento das organizações sem fins lucrativos por forma a combater o branqueamento de capitais. O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira a proposta de lei que regula a criação, organização e funcionamento das organizações sem fins lucrativos. O instrumento visa combater o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, o instrumento a ser aprovado pela Assembleia da República vai criar condições para controlar a criação e a atuação daquelas organizações. Filimão Soazi diz que esta proposta de lei visa ajustar o atual quadro jurídico legal em vigor no país, incorporando normas do direito internacional que resultam de Moçambique ser Estado parte de convenções internacionais que visam, em particular, sobre o combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e a necessidade de contratação de mão de obra estrangeira e as reformas legislativas no setor tributário do país. Esta proposta vem depois da aprovação da Lei sobre a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo. Terroristas atacaram neste domingo o distrito de Memba, na província de Nampula. Mais um distrito registrou um ataque na província de Nampula. Trata-se de Memba. Até ao princípio da noite desta terça-feira, não havia registro de mortos nem feridos, mas os residentes afirmam que os terroristas incendiaram casas e saquearam bens da população. Memba é o segundo distrito que registra uma incursão terrorista na província de Nampula. Na noite da última sexta-feira, o povoado Kutua, no distrito de Herati, foi atacado e na última madrugada de domingo foi a vez da aldeia de Naminhanha, no distrito de Memba. Até ao princípio da noite desta terça-feira, não havia relatos de pessoas mortas nem feridas, sendo que os terroristas incendiaram casas e saquearam bens da população, com destaque para produtos alimentícios. O Fundo Monetário Internacional diz que Moçambique tem estado a cumprir as metas econômicas depois da aprovação do apoio ao orçamento do Estado. O Fundo Monetário Internacional diz haver bom cumprimento de metas econômicas em Moçambique. A informação é avançada pelo chefe da missão do FMI, que está de visita a Moçambique. O chefe de missão do Fundo Monetário Internacional, Álvaro Pires, manteve um encontro com o ministro da Economia e Finanças, Maxi Tonella, esta segunda-feira, que não esteve aberto à imprensa. Entretanto, após o frente a frente, o Ministério da Economia e Finanças emitiu uma mensagem na qual diz ter havido balanço positivo do Fundo Monetário Internacional sobre os desenvolvimentos no setor econômico. Após a retoma do apoio ao orçamento do Estado, o governo anunciou que não haverá orçamento retificativo este ano e que o déficit será coberto por este apoio. A missão do FMI deverá trabalhar durante cerca de 10 dias em Moçambique, esperando-se que apresente um relatório de avaliação a 16 de setembro. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial retomaram o apoio ao Orçamento Geral do Estado depois de mais de 5 anos de suspensão após a descoberta das dívidas não declaradas. A Agência Metropolitana de Transportes diz que ainda não há financiamento para a implementação do subsídio ao passageiro. O projeto será financiado pelo Banco Mundial, mas a instituição financeira internacional exige a inscrição de todos os beneficiários da iniciativa a nível nacional. Mas apenas a região metropolitana do Grande Maputo está avançada no processo. O subsídio ao passageiro foi uma das soluções encontradas pelo governo para aliviar o custo do transporte. O Banco Mundial comprometeu-se a financiar a iniciativa, mas o desembolso do valor depende da inscrição de todos os potenciais beneficiários a nível nacional, bem como da organização do sistema de transferência do subsídio até ao passageiro. A Agência Metropolitana de Transportes diz que o cartão Famba será o recurso a ser usado para os autocarros e os semicoletivos poderão usar carteiras móveis. O presidente da República, Filipe Nyusi, felicitou esta terça-feira o novo presidente do Quênia, William Ruto, pela eleição a 9 de agosto último. O chefe de Estado diz que a eleição de Ruto revela a confiança que o povo queniano deposita nele como seu legítimo líder
para conduzir a nação rumo ao desenvolvimento. Passamos a citar a mensagem de Filipe Nyusi. Em nome do povo, do governo da República de Moçambique e no meu nome próprio, gostaria de transmitir as nossas calorosas felicitações à Vossa Excelência e ao povo queniano, formulando votos de muitos sucessos no exercício das nobres funções que acabam de vos ser confiadas, disse Filipe Nyusi. O presidente da República de Moçambique manifestou a sua disponibilidade para trabalhar com o novo presidente queniano para o seu reforço dos laços de amizade, solidariedade e cooperação existente entre os dois países, bem como para a consolidação da cooperação multilateral no quadro da União Africana e das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas alerta que a Somália precisa de 1.000 milhões de euros para combater a fome. A Organização das Nações Unidas diz que a Somália precisa de 1.000 milhões de euros para combater fome e para evitar mortes devido à fome na Somália até o início de 2023. Falando à imprensa, a partir de Mogadíscio, capital da Somália, o chefe humanitário das Nações Unidas, Martin Griffiths, disse que, segundo um novo relatório de um painel de especialistas independentes, a fome chegará ao país entre outubro e dezembro. A situação poderá piorar em 2023, quando se prevê que mais 2 estações secas venham a agravar a seca histórica que atingiu o país do Corno de África, disse Griffiths no balanço da sua viagem de 5 dias à Somália. De acordo com o subsecretário-geral para Assuntos Humanitários da ONU, são necessários mais de 1.000 milhões de dólares em novos fundos, para além de cerca de 1,4 mil milhões de dólares que a organização já tinha solicitado. Cerca de 7,1 milhões de pessoas necessitam de assistência urgente para tratar e prevenir a desnutrição aguda na Somália e reduzir o número de mortes relacionados com a fome, de acordo com uma análise recente da Organização das Nações Unidas. Convido-lhe a acompanhar a previsão de estado de tempo para amanhã, quinta-feira, inshallah, se assim Deus quiser. Cidade de Maputo com uma máxima prevista de 27 graus centígrados e uma mínima de 12. A cidade de Xai-Xai, na província de Gaza, com uma máxima prevista de 28 graus centígrados e uma mínima de 17. Inhambane, com 25 de máxima e 18 de mínima. E na região centro de Moçambique, na cidade da Beira, a máxima prevista é de 25 graus centígrados e uma mínima de 19. Chimoio, máxima de 26 graus centígrados e uma mínima de 13. Tete, 33 graus de máxima e 18 de mínima. E Quelimane, com uma máxima de 28 graus e uma mínima de 18. Na região norte de Moçambique, a cidade de Nampula prevê uma máxima de 31 graus centígrados e uma mínima de 14. Lixinga, com uma previsão de 24 graus de máxima e uma mínima de 12. E, por fim, a cidade de Pemba, com uma máxima prevista de 28 graus centígrados e uma mínima de 20. A previsão do estado do tempo é-lhe oferecida por Couture. E é desta forma que marcamos o ponto final à presente edição do Notícias. Muito obrigada pela atenção dispensada e continuação de uma excelente noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.